Falando sobre segurança alimentar. A fome aumentou no mundo pelo terceiro ano consecutivo. Já afeta 821 milhões de pessoas. Os tristes números estão no novo levantamento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO. E segundo a agência da ONU e parceiros, a América Latina e o Caribe acompanharam a tendência global. Na região, são quase 40 milhões de pessoas que vivem subalimentadas. The impact of climate change is so powerful nowadays on food that we are stepping behind. We are reversing the positive trends that we have seen along the decade. Il est aujourd'hui avéré que l'atteinte des ODD, des objectifs durables, du développement durable, nécessite de passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire intensifier et concentrer nos interventions sur ce qui marche et accroître nos investissements durables dans la transformation rurale. Aqui no Brasil, esforços nas últimas décadas, como o Programa Fome Zero, o Bolsa Família, políticas de inclusão e distribuição de renda, em conjunto com projetos de organizações não governamentais, conseguiram tirar o país do mapa da fome em 2014. Mas apenas 4 anos depois, o fantasma da fome volta a nos assombrar. Para falar sobre segurança alimentar, estão aqui com a gente o André Luzzi, que é pesquisador, conselheiro da Ação da Cidadania São Paulo, e o Jailson Pongelupi, permacultor, educador e articulador cultural, que trabalha na Casa Ecoativa em São Paulo. Sejam bem-vindos. Olá, obrigado. Muito obrigada pela presença de vocês. Inclusive, o sociólogo Betinho, ele já dizia que a alma da fome é política. Vocês concordam com essa afirmação? Concordo muito e ainda complemento com a frase dele. E o germe da mudança é a nossa forma de lutar, de ativar toda a sociedade para um interesse comum. Sim. Que é erradicar a fome e garantir uma alimentação adequada. Aliás, essa é uma noção muito importante para a garantia do direito humano à alimentação. Estarmos livres da fome e termos uma condição de sobrevivência de forma digna e com alimentos de qualidade. O que mudou nesses 4 anos que fez com que a fome voltasse? São muitos fatores. Um deles está relacionado à contenção dos gastos públicos, Sim. a mudança da forma como eram geridas as políticas sociais e também uma falta de políticas coordenadas para mitigar os efeitos da crise econômica que nós estamos atravessando. Soma-se a isso a questão econômica também política. Nós estamos vivendo um período dos mais difíceis na história do Brasil, de ameaças à democracia, de ameaças à participação social, e isso faz com que a fome, de novo, apareça como um grande flagelo da humanidade. Sim, o Jailson tem uma experiência nas periferias das cidades, né? E quando a gente fala em fome, as pessoas mais afetadas são as pessoas que são mais vulneráveis, né? Como Sim. essa questão é tratada nas periferias? Eu acho que caminha para essa linha também de pensamento. Eu acho que quando a gente está falando de fome, a gente está falando que primeiro também teve um boicote no acesso à informação. Então, para antes de você passar fome, você foi tirado a sua informação para você saber. E essas populações acabam estando na ponta e acabam sofrendo muito mais e muito mais rápido essas mudanças por interferências políticas e acabam sofrendo isso na realidade, que já não é um cenário favorável, né, já é de muita luta, né, e ao mesmo tempo que essa conta não fecha porque são esses próprios territórios que produzem o próprio alimento saudável ou o alimento, seja agricultura em geral, principalmente o meu território, que é do extremo sul da zona sul de São Paulo. Ali você está falando dos próprios produtores rurais, da própria água que produz na cidade. Então eu estou numa área de proteção ambiental por conta de ser uma área de nascente, uma área de mananciais. E ali está não só a agricultura orgânica, convencional, os produtores, as cooperativas, como as comunidades afro-brasileiras, as terras indígenas, né?
Então é um pouco esse suporte que se dá para a própria cidade se alimentar e viver, ou seja, culturalmente, seja produzindo N tecnologias que a própria borda ou periferia produz. Pensando em soluções, a Casa Ecoativa tem um pouco disso de oferecer formas de você se alimentar ou produzir seu próprio alimento. Fala um pouquinho sobre essa atuação. Isso. A gente tem uma série de projetos, todos eles perpassam por esse trabalho de democratizar o acesso à alimentação, né? A gente tem trabalhos que combatem os desertos alimentares, né? Estava conversando, inclusive, sobre isso, sobre esse conceito. O que é o deserto alimentar? Conceitualmente, quer falar um pouco dos espaços que até 400 metros, como é que é? Você não encontra, são territórios que você não encontra alimentação fresca disponível com facilidade. Você tem que cruzar grandes distâncias. Isso. E nós temos uma inequidade no acesso aos alimentos de qualidade. Então isso mostra que as populações têm mais dificuldade de obter alimentos de qualidade, saudáveis, de forma diversificada. Então a falta de um abastecimento público, até hoje a gente não tem uma política municipal de abastecimento. A ausência de equipamentos públicos de alimentação e nutrição, com os bancos de alimentos, centros de referência de segurança alimentar, as feiras livres, que ainda não comportam as demandas de toda a conjunto da população, elas vão rarefeando a possibilidade das pessoas acessarem esses alimentos. E é uma lógica de mercado, né? Quem assumiu esse espaço são os grandes redes de supermercados, sim, que atuam numa lógica de logística e de abastecimento, produtos altamente industrializados, processados e que perdem a qualidade desses alimentos. Então, a gente precisa retomar um diálogo com mesmas faces, né, da produção no campo e no meio urbano, para a gente garantir maior integração campo-cidade. A cidade produz alimentos, a gente tem uma grande possibilidade nas cidades brasileiras de conter a expansão das cidades. Não à toa, mais de 200 cidades no mundo assinaram o Pacto de Milão por uma política urbana alimentar e a gente evitar que as pessoas sejam expulsas do campo e a gente poder fazer de fato uma reforma agrária na perspectiva da agroecologia. Sim. Quando a gente fala de acesso a alimentos frescos, quem tem produzido hoje em dia são as periferias, são essas áreas mais periféricas que produzem esses alimentos. Como vocês veem isso? É dada a devida importância para a produção das periferias hoje em dia ou não? Como que acontece? Não, eu acredito que não. É uma cultura, né, na verdade, extremamente marginalizada do ponto de vista que foi perdendo muito, seja fomento, seja qualidade de vida mesmo, ou o próprio jovem que esteja no campo de sentir orgulho disso, né? Então é aí que se encaixa o termo da permacultura? Também. Explica pra gente o que é permacultura. A permacultura ela vem da própria palavra de cultura permanente, né? Ela nasce na agricultura também, de ter uma agricultura permanente, e só que ela tem uma base filosófica, então por isso que ela transcende, você pode ter permacultura urbana ou campo periferia, mas assim, o que acontece é um design, então você cria ambientes que tenham menos impacto ambiental. Então é uma lógica de design, de como que você desenha, e ela tem 3 princípios éticos, que é cuidar das pessoas, cuidar da terra e partilha justa do excedente, que é o que a gente está precisando muito, né? Sim. Na verdade, essa conta social, porque a gente tem um dado que a gente produz 12 milhões, alimento para 12 bilhões de pessoas no planeta, sendo que a gente tem 7,6, e sendo que tem gente que passa fome. Exatamente. Então é uma conta que não fecha. Então, sim, alimento tem, que a gente tem um boicote, a gente sofre um boicote de acesso, a periferia sente muito mais, mesmo ela sendo a produtora desse alimento, porque a gente estava comentando sobre o deserto alimentar, que você vai para Parelheiros, tem vários sítios agroecológicos produzindo alimento e não necessariamente a população está produzindo esse alimento. E ela não necessariamente, você vindo do bairro verde, no território de verde, o verde também pode ser o inimigo, né? As pessoas às vezes não querem enxergar, ou a gente também está perto da represa Billings, as casas são para trás da represa. A represa é um não lugar, ela não quer ver esse lugar. E aí entra a permacultura, porque é a própria solução, o próprio desafio é a solução também para a gente se encontrar, né? Então ali está um desenho, de fazer um desenho social, onde a gente reconhece a importância de cuidar das pessoas, cuidar da natureza,
e a partilha justa. Então a permacultura vem para fechar esse ciclo e sair de uma lógica vigente, que é uma produção linear. Produção, consumo e descarte. A permacultura vem para fechar esses ciclos e causar menos impacto ambiental. Sim. Na verdade, é pensar, então, a alimentação das suas diferentes dimensões, da produção, do acesso, de uma educação alimentar para esse consumo sustentável e também garantir para os produtores assistência técnica rural com uma perspectiva agroecológica que é integrar essas diferentes dimensões e evitar que a população utilize-se apenas como referência esses grandes redes de supermercados para obtenção dos alimentos. Ela pode produzir seus alimentos em diferentes escalas, a gente pode fazer isso em casa, no condomínio, a gente pode fazer isso na zona rural das cidades e também começar a criar ambientes de trocas, recuperar um pouco esse olhar de novas sociabilidades e da gente estar presente na comunidade, né? Não adianta só a gente produzir os nossos itens na nossa pequena roçada, na nossa casa e não fazer essa partilha. É necessário a gente criar esse novo espaço de comunidade. Sim, você, voltando o papo um pouco para a vontade política, que você abriu falando sobre isso, em 2015, na gestão da Prefeitura em São Paulo, de Fernando Haddad, teve um programa de incentivo à agricultura familiar para levar a merenda escolar orgânica para dentro das escolas, né? É disso que precisa de vontade política para incentivar a agricultura a produzir e as pessoas a consumirem os produtos mais saudáveis, orgânicos, certo? E a desinformação, como ele comentava, é tão grande que a gente nem sabe que a cidade tem um programa municipal de agricultura urbana e periurbana. Sim. E muitas cidades no Brasil e também aqui na região metropolitana de São Paulo têm iniciativas na área da agricultura urbana. Só que os meios de comunicação, diferente da TVT, não abrem espaço para a gente comentar disso e pressionar os governantes a criarem políticas para favorecer essa iniciativa. Dizia o próprio Betinho que o governo é que nem feijão, só funciona na pressão. Então a gente precisa ir nos conselhos municipais de segurança alimentar, no Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Na cidade de São Paulo, o PROAURP, o Programa de Agricultura Urbana, existe há 15 anos. E nesses 15 anos, justamente pela falta de pressão e de monitoramento da sociedade civil, esses recursos foram diminuindo. E hoje eles são muito poucos para a dimensão da cidade. Nós temos hoje, só na cidade de São Paulo, 400 produtores. Então, eles precisam de muito apoio, de muita retaguarda para poder mudar esse paradigma. E eles estão nas pontas, Zona Leste e Zona Sul. Extremo Leste, que é a cooperativa de agricultores da Zona Leste, sim, e na Zona Sul, que é a Cooperapas, que é a cooperativa de produtores das APAs, né? Borda Colônia e Capivari Monos. Sim. Né? Então, eles fazem todo esse subsídio desse alimento para a compra pública de merenda. Foi um avanço muito significativo, né? E o próprio projeto do Ligue os Pontos, que está em curso também, que é de assistência, tanto campo, com os agrônomos, para assessoria técnica dos produtores, como pensando política pública, escoamento na periferia, mobilização de juventude, que também é antes de sair da gestão, o prêmio da Bloomberg, que foi um prêmio internacional, que é o Ligue os Pontos. Bacana. A gente abriu o papo falando sobre fome, quero finalizar também falando sobre fome, porque eu acho que existe uma geração que desconhece o que é fome e é uma coisa muito triste e tendo em vista agora perspectivas políticas para o futuro, eu queria que vocês comentassem como vocês enxergam essa questão da fome no futuro do país. Nós temos um grave problema, que além de conviver com a fome, nós temos cerca de 3% da população vivendo em insegurança alimentar grave, nós temos as pessoas convivendo com doenças crônicas decorrentes da má alimentação e a obesidade. Sim. Então, isso é uma grande dificuldade que nós temos que enfrentar. Mas é importante dizer que sem democracia não tem o direito humano à alimentação. A gente precisa lutar muito pela garantia de um governo que se coloque à disposição de ouvir a população, que crie mecanismos efetivos de assegurar uma política de segurança alimentar e a nossa soberania alimentar. E isso está em diálogo, em linha com o relatório do Mecanismo Internacional da Sociedade Civil, produzido e apresentado em Roma, na Semana do Dia Mundial da Alimentação. Semana passada, aliás. Semana passada, que fala da importância Segura mais um pouquinho daqui. De favorecer os ambientes de participação social das políticas públicas, garantir a soberania alimentar e sabendo que nós temos principais grupos vulneráveis à insegurança alimentar, as mulheres,
as populações de crianças e principalmente os trabalhadores rurais. São os grupos em que no mundo, nesses dados que vocês apresentaram da FAO, dos 820 milhões, esses são os segmentos em que a gente tem que ter muito cuidado ao tratar do tema. E no caso das populações em grandes aglomerados urbanos, todo um cuidado das populações periféricas, dos grupos de populações LGBTs, pessoas presas, que acabam sendo, nas cidades, os grupos que são mais afetados. A população que vive em ocupações de moradia são as pessoas que, pela ausência de uma assistência social e de políticas integradas, os que mais estão vulneráveis à insegurança alimentar. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. É um assunto que tem muito para se discutir, muito interessante. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Legal. Que agradeço.